Posso ver? Tá ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Meu Deus, que nervos! E aí, tudo beleza com vocês? Então, nossa primeira quinta-feira de live hoje, prometendo muito em termos de conteúdo, prometendo muita informação para que a gente possa caminhar nesse caminho novo, né? Nesse trilho novo em relação às terapias bioxidativas. Então é um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder oferecer um pouquinho do que eu sei para que a gente possa caminhar juntos e possa fazer muito pelos nossos pacientes, né? Pelos nossos clientes também. E aí nós estamos aqui hoje esperando um pouquinho para o pessoal chegar, até por isso que a gente demorou um pouquinho para entrar online, mas vamos esperar um pouquinho para o pessoal conseguir chegar em casa, dar aquela acomodada, dar aquela relaxadinha para poder acompanhar a gente. Certo? E quem já tá por aí, se puder, vai me contando da onde vocês são, o que vocês pretendem hoje, né? Se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que talvez vocês queiram trazer para que a gente possa enriquecer um pouquinho mais esse momento com a gente, né? Então, se puderem, me contem aí. Né? Podem me mandar no privado, podem me mandar pelo chat mesmo, que a gente já vai conversando com vocês, certo? Vamos ver quem é que já chegou. Muito bem. Aí o tema de hoje, como eu ia começar falando com vocês, a gente vai falar a respeito do emagrecimento com ozonioterapia, né? Sabe que o emagrecimento é quase que preferência nacional, né? Um assunto que todo mundo gosta, todo mundo curte, todo mundo busca, né? Quem em nenhum momento achou aquela graxinha sobrando, né? Saindo por cima da calça, querendo reduzir, querendo acabar com ela a todo custo. Então a gente tá aqui justamente para mostrar um pouquinho para vocês do que a gente pode fazer com ela, né? Que afinal de contas ela incomoda uma galera. E aí, o que acontece? Precisamos, então, entender um pouquinho melhor do que o ozônio vai fazer com tudo isso, porque afinal, hoje em dia, a gente vê as falas sobre o ozônio de uma forma muito ampla, né? Ela tem uma aplicabilidade muito legal, uma aplicabilidade muito grande. Então, assim, hoje especificamente, né, não perdendo a oportunidade de uns próximos momentos, talvez falando de outros temas, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre o emagrecimento, como que ele se dá através da ozonioterapia, como que acontece, em quanto tempo tem resultado, quando que a gente começa a enxergar essa função toda acontecendo no organismo. Então por isso que é bacana que a gente possa então fazer com que isso realmente aconteça de forma efetiva, certo? E aí quem chegou agora, que não está entendendo nada do que eu estou falando, a gente vai falar um pouquinho então sobre o ozônio no processo de emagrecimento, né? Desde que ele seja feito de uma forma saudável, desde que ele seja feito de uma maneira onde a gente não tenha um prejuízo na qualidade de vida, que esse é o maior problema junto ao que a população busca, né? Junto aos tratamentos. E aí eu gostaria de saber de onde vocês são. Quem já trabalha na área, quem não trabalha, me contem, me falem como é que vocês estão trabalhando, como estão atuando, né? Como é que anda a correria, que isso também é importante, né? Tanto que a gente faz a live nesse horário justamente por conta da função toda que a gente vive no dia a dia também, né? Assim como todos vocês. Muito bem, vamos ver aqui. E me contem, alguém já trabalha com ozônio, alguém já faz aplicação, quer trazer alguma notícia, alguma informação relevante que possa agregar para nós. Então vamos lá que o momento de trocar figurinha é agora, né? Muito bem. Vamos ver aqui o pessoal. Então, eu vou começar a falar da parte mais técnica com vocês, até para que a gente possa ter um entendimento, né, um pouquinho maior em relação a isso,
para que a gente comece a entender, né, o que a gente pode levar de possibilidade para os nossos clientes, para os nossos pacientes. E até mesmo para nós, né, porque eu sempre digo assim, nós somos o espelho do nosso trabalho, então por que não utilizar com nós mesmos também? Eu confesso para vocês que eu vou começar a fazer um acompanhamento mais específico agora, meu, principalmente para mostrar para vocês também, agora depois que eu tiver o bebê, e aí vou mostrar para vocês como é que vai ser essa recuperação pós-parto com ozonioterapia. Então eu quero trazer esse resultado para vocês e, se tudo der certo, que vocês possam acompanhar de uma forma bem legal, bem bacana, né? Então, acho que eu já vou começar com a função, né? Então, alguém já ouviu falar sobre as possibilidades que a ozonioterapia oferece em relação ao emagrecimento? Ou se alguém já está trabalhando, como a gente já conversou? Então, o que eu traria para vocês de questionamento principal? Hoje em dia, o que os nossos pacientes mais buscam, né? Eles querem aquela mágica acontecendo, né? Eles querem que, nossa, que o resultado aconteça de um dia para o outro, né? E sim, isso o ozônio ele acaba proporcionando de uma certa forma. Lógico que com todo um cuidado, todo um recurso que pode ser utilizado associado ou não, que vai fazer a diferença no resultado desses clientes. Então, para começar a falar do ozônio no emagrecimento, o que acontece? Como é que ele funciona, né? A gente sabe que fisiologicamente falando, uma das organelas mais queridinhas da galera, que faz com que o funcionamento de todo o organismo seja realmente efetivo, é a queridona da mitocôndria, né? Então o que acontece? Se essa bonitinha não está funcionando direito, provavelmente nós vamos ter problema em relação a todo o processo de emagrecimento, seja ele um tratamento para emagrecimento, seja ele um tratamento facial, seja para dor, para qualquer coisa, né? Então essa queridona ela tem que estar sempre acordadinha, sempre presente, sempre bem bonita, para que a gente possa ter um resultado bem legal. Mas o que ela faz no organismo, né? Não sei se a galera vai gostar de puxar esses conceitos lá do fundo do baú, né? Lá do comecinho dos estudos na área da saúde. Então, ela é responsável por todo o funcionamento, toda a estrutura, né? Toda a manutenção das células do corpo. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo o quê? Deixa essa queridona de lado e vamos tocar o terror, vamos ingerir mais gordura, vamos colocar estoque de energia, vamos ficar sem dormir, vamos beber todas. Só que ela não dá conta. Então, muitas vezes são esses cuidados, né, esses hábitos simples que a gente precisa fazer com que eles mudem para que a gente tenha um resultado mais legal, né? Mais interessante, até porque milagre a gente ainda não faz. Mas o ozônio pode auxiliar nesse processo. Então, o que acontece? Como que o ozônio vai interagir com ela? Ele acaba fazendo um processo de aceleração. Então, ele vai fazer com que a função dela seja assim aumentada, que ela entre em capacidade máxima de funcionamento, justamente para fazer com que o emagrecimento aconteça. Mas, aí a gente diz assim, tá, mas e como é que a gente aplica, né? Como que a gente vai administrar tudo isso? Como que a gente vai fazer com que tenha um resultado bacana, com que seja algo assim que vale a pena estar lá investindo tempo, investindo grana para ter um resultado legal, né? Então, nós temos algumas formas de aplicação que a gente utiliza em todas as vertentes, em todas as linhas de raciocínio da ozonioterapia, e o segredo de cada uma delas é a dosagem, a concentração que a gente vai utilizar de ozônio para cada uma delas. Então não adianta dizer assim, eu vou fazer uma concentração X, né? Porque quanto mais melhor. Não necessariamente. Então que tecido que a gente quer atingir, que estrutura a gente quer mexer para ter um resultado melhor, né? Então por isso que muitas vezes a gente vai fazer um tratamento, né? Faz aquele tratamento, pena até não poder mais, passa fome, se quebra na academia e o resultado não veio, né? Aí a gente diz, o que eu perdi até agora? Talvez o tempo. Mas por isso de selecionar um recurso que seja efetivo. Por isso que a gente vem falando de ozônio. Eu falo para vocês de fonte segura, porque há 10 anos, um pouquinho mais, né? Que por isso que eu faço ozônio no rosto. Por isso que há 10 anos trabalhando na área da estética,
a gente percebe que tem muita falha nos tratamentos. Então é muita promessa para pouco resultado. Então por isso que muitas vezes o pessoal me diz assim, mas tu largou o resto? Sim, larguei. Por quê? Porque a gente também precisa se satisfazer com o resultado dos pacientes. E a partir do momento que a gente vê a diferença, né, em relação ao recurso que a gente está utilizando, a forma como a gente administra, então tudo isso faz um diferencial muito grande, né? E aí, falando das formas de aplicação para estética, o que acontece? A gente pode trabalhar com aplicação sistêmica, né, e com aplicação local. Quando a gente faz aplicação local, eu sempre digo assim, que essa decisão de mudar de vida, essa decisão de realmente mudar de hábito, essa decisão de fazer a diferença para si mesmo, de cuidar de verdade de si mesmo, ela vai fazer com que mude o todo, né? Com que mude toda a rotina dessa pessoa, que ela consiga fazer com que o resultado realmente seja presente na rotina dela. Então, o que ela vai começar a sentir, né? Quando a gente faz aplicação tanto sistêmica quanto local, geralmente o paciente se sente mais disposto, por quê? A gente vai acelerar lá a quiridona, a mitocôndria. Então, se a gente deixa ela com potencial de funcionamento maior, consequentemente, ela vai acabar fazendo o trabalho dela com excelência. Então, consequentemente, a queima que ela vai promover de gordura, a queima calórica que ela vai auxiliar, né, a termogenia que também ela promove, o processo de lipólise, né, que não são todos os recursos dentro da estética que promovem a lipólise. Então, ele acaba sendo feito de forma acelerada. Então, o que vai acontecer? Mas eu fiz aplicação e eu fui treinar, por exemplo, né? Fui fazer lá um treino funcional, fui fazer um pilates, fui fazer academia. E aí, desculpa. O que acontece? Aí eu acabei fazendo a aplicação, fui lá, treinei, nossa, no primeiro dia eu já notei que eu murchei, que a minha roupa já serviu melhor, que já tá tudo melhor. É realmente isso? Sim. Olha que bacana, né? Então, se a gente tem o potencial de ter uma resposta tão grande assim, por que é que a gente não vai fazer uma mudança de hábitos grande também? Então, por isso que é importante. Aí a gente sempre indica para o paciente, por exemplo, faz aplicação sistêmica ou faz aplicação local. Supomos que o paciente chega para fazer redução de abdômen, né? Vai fazer a aplicaçãozinha local, que tem aquele segredinho que a gente vai revelar lá na semana que vem, para quem puder acompanhar, que vai ser especificamente para fazer esse tratamento de forma efetiva, de forma certeira. Fez lá a aplicação, se puder, né? Eu sempre digo assim, dentro das possibilidades, dentro da rotina, né, desse cliente, fazer com que ele mantenha os hábitos de vida de forma saudável. Eu digo assim, gente, uma alimentação adequada, sem ficar fazendo hipoglicemia, sem ficar caindo nos cantos, desmaiando de fome, aquela coisa toda. Por isso, de fazer um acompanhamento com um nutricionista. Vai fazer um treino bacana, para não ficar com aquela flacidez, para não ficar aquele tendel todo depois para ser tratado. Então, querendo ou não, o ozônio ele ajuda. Mas a gente também precisa fazer uma mudança de rotina, uma mudança de hábito. Então, o que acontece? Vai lá, faz um treininho para aumentar um pouquinho mais essa velocidade mitocondrial e fazer com que essa queima ela seja mais efetiva. Por quê? Só pelas funções orgânicas a gente já gasta um horror de energia, né? Se a gente parar para pensar só pela respiração, o fato de dormir pelo menos 8 horas diárias, eu duvido que todo mundo consiga hoje em dia, mas quem consegue, né? Quem tem esse momento de glamour, que consegue fazer o sono das 8 horas, também tem um gasto muito grande só pelo fato de estar dormindo bem. E isso também interfere no resultado do emagrecimento. E muitas vezes a gente pensa que é só o fechar a boca. E não necessariamente. Às vezes o paciente come super bem, mas ele não tem aquela resposta. É aquele paciente que ele melhora, ele consegue fazer a dieta certinha, mas ele não dorme e aí faz aquela bagunça. Então, por isso que é importante começar a fazer sim essa mudança de hábitos.
E aí o que acontece? Ah, eu vou pedir para esse paciente que não dorme fazer exercício enlouquecidamente? Lógico que não. Então assim, eu até tenho casos em clínica que se o paciente não dorme, eu digo assim, bom, então antes nós vamos começar a mudar essa rotina para que a gente consiga depois fazer com que esse resultado venha de forma tranquila, certo? Mas digo para vocês, um dos segredos maiores dentro da ozonioterapia para o emagrecimento é a aplicação sistêmica e a aplicação local. Então, por exemplo, assim, a gente tem que ter em mente que só pelo fato do paciente ter um hábito diário teoricamente saudável, né, tendo uma rotina de sono bacana, conseguindo ter uma alimentação legal, uma alimentação que não seja hipercalórica, né, que não seja aquela dieta que extrapole, né, o valor calórico ingerido, a gente consegue ter um resultado bem legal. E de preferência, se conseguir manter os hábitos de atividade física também seria bem interessante, né? E aí, o que a gente utiliza de material geralmente para isso? Não é um tratamento que vai despender de grandes custos, grandes investimentos. Não vai ser aquela coisa assim que muitas vezes tu vai começar a fazer um tratamento, tu vai gastar um horror, né? Em recursos, em equipamentos, em materiais. Então acaba fazendo uma diferença bem grande em relação ao custo que o terapeuta, né, que o profissional acaba despendendo muitas vezes para poder ofertar esse tipo de tratamento. Então o tratamento com ozonioterapia, ela não é um tratamento que exija muito de vocês, né, em termos de investimento, mas ela exige estudo. Ela exige bastante estudo para que a gente possa entender muitas vezes onde acontecem as falhas, aonde acontece o progresso, o que dá para fazer de diferente muitas vezes, porque nem todo paciente vai responder da mesma forma. Isso a gente sabe por conta de toda a galera que a gente atende. Mas o que eu posso oferecer de diferencial para esse paciente? O que eu posso estimular diferente para que ele tenha uma resposta melhor? Então, assim, muitas vezes a gente acaba percebendo que esses pacientes, eles acabam pedalando no mesmo tratamento, sendo que eles podiam ter ganho um resultado muito melhor só com uma diferencinha no estímulo que a gente dá. E isso, né, quero contar pra vocês só, que legal, que semana que vem a gente tá lançando o nosso curso de ozonioterapia estética. Então, nesse curso, na Master, a gente já vai falar alguns detalhezinhos pra vocês, mas no curso a gente vai ensinar a fazer todo esse processo e todos esses macetes que eu vou dizer pra vocês, com muito tombo, com muita queda, né? Eu acabei percebendo quais eram as falhas de alguns métodos e, consequentemente, a gente vai adequando, a gente vai trazendo mais informação, vai trazendo uns detalhezinhos que vai fazer muita diferença para a prática de vocês, né? Então, por isso que na semana que vem vai ser lindo de ver e eu espero que vocês estejam comigo também. Voltando, quais materiais que são utilizados? Então, geralmente a gente usa a seringa, né, que a gente acaba utilizando para tratamento local também, para os tratamentos sistêmicos, mas uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, o tipo de gerador que a gente vai adquirir. Então, assim, não é qualquer gerador, gente. Tem uma oferta gigantesca no mercado, né, de gerador que vem, sei lá, até de Marte, se duvidar. Mas aonde e qual gerador vai ser o melhor para ser utilizado? A gente sempre busca gerador medicinal. Então não adianta ficar pegando aquele gerador que é o mais baratinho, que é mais em continha, que não usa oxigênio puro para ficar fazendo tratamento estético, até porque não pode. Para fazer tratamento terapêutico, né, tratamento de clínica, para fazer aplicação humana e inclusive de PET, da galerinha ali que a gente gosta de cuidar, a gente precisa utilizar gerador medicinal com registro na Anvisa, então não é qualquer um. E até tem que cuidar muito, que marca vai utilizar, como é que é a questão de fluxo, dosagem, como que a gente consegue manusear tudo isso, né? Isso tudo a gente ensina no curso também. E materiais, né? A gente pode ter em mão sempre as agulhinhas, né? Que não é uma coisa assim que, vamos ficar usando aquelas agulhas gigantescas, né? Que tem um calibre muito grande. Então, sempre tentando promover o máximo de conforto para essa galerinha que vai buscar por nós. Então, por isso que é um tratamento que ele vai ser barato, né? Em relação aos investimentos, em relação aos resultados que ele acaba promovendo, né?
E quanto, por exemplo, aos recursos associados, o que a gente poderia utilizar? Eu sempre digo assim, que para fazer aquela mudança de hábito de vida, já é um baita recurso associado. Então, por exemplo, assim, se a pessoa não faz atividade física, a gente começa a introduzir aos pouquinhos para que a pessoa comece a ter uma resposta melhor. Lembrem que vocês estão fazendo uma diferença gigantesca na vida dos clientes de vocês, dos pacientes de vocês. Por quê? Eles não tinham esse hábito, primeira coisa. Vocês não estão fazendo um tratamento só estético. Vocês estão trabalhando com a saúde desse paciente. Então, vocês não estão melhorando única e exclusivamente as questões de estética dessa pessoa que está buscando por vocês. Vocês vão estar mudando a autoestima, vocês vão estar prevenindo cardiopatia, vocês vão estar prevenindo doenças neurológicas, vocês vão estar prevenindo uma série de patologias que possivelmente pudessem agredir ela ao ponto de evoluir para um quadro pior. Então, por isso que nós que trabalhamos na estética, a gente não trabalha só com emagrecimento, né? Só com aquele detalhezinho que a gente quer melhorar. A gente trabalha com saúde. Então, acima de tudo e de qualquer coisa, sim, nós promovemos saúde também. Então, por isso da importância, né, de trabalhar com esse tipo de recurso. Mas, né, apesar da rotina alimentar que a gente incentiva e estimula, né, para que o paciente tenha uma resposta melhor, além dos hábitos de atividade física que a gente acaba tentando introduzir, e digo para vocês, a maioria das vezes a gente tem bastante sucesso, então são recursos que eles já são considerados associados. Mas o que mais que dá para utilizar? Por exemplo, eu quero dar um tratamento mais amplo, né, para esse paciente. A gente sabe que tem uma série de recursos hoje em dia que promovem, né, que auxiliam nesse processo de emagrecimento. Por exemplo, corrente russa, né, não sei se alguém aqui que está assistindo a live trabalha com isso. A gente pode utilizar tratamentos associados como hidrolipoplasia, né, a gente pode utilizar tratamentos com terapias manuais. Até uma coisa bem legal que eu já falei em curso, né, em alguns cursos com alguns alunos meus, que eu espero que alguns estejam por aí. O que acontece? Muitas vezes a gente fala de estruturas só em cursos de tratamento terapêutico, de tratamento de dor, mas que eles fazem muita diferença na hora de fazer um tratamento estético. Quais são, né? Então, geralmente quando a gente vai falar de tecido cicatricial, se a gente consegue trabalhar uma cicatriz que possivelmente esse cliente, esse paciente apresenta, a gente pode inclusive melhorar a estrutura em relação à redução, em relação a esse emagrecimento. Como? Né? Aí vocês vão ter que estar comigo, que aí eu conto pra vocês. Então tem muito recurso, por exemplo, a liberação miofascial que a gente pode utilizar para isso também, as drenagens, né, os métodos de terapias manuais, a acupuntura estética, que é outro recurso fantástico que a gente pode utilizar, mas pensando no quê? Em potencializar a ação do ozônio em relação à mitocôndria. Se a gente consegue fazer essa ponte, né, fazer com que o ozônio ele seja especificamente potencializado, a gente consegue fazer muita diferença. Então, o ozônio por si só, ele já vai ser um up muito grande na vida desse cliente. Mas se a gente associar, se o cliente também estiver aberto para isso, né, porque eu já vou dizer para vocês, o ozônio ele dói um pouquinho. Não é um recurso que vai fazer, nossa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, ele dói. Ele dói. Inclusive, vai acontecer momentos, eu não sei se vocês viram a live anterior, que a paciente estava fazendo aplicação de estética facial e ela dizia que estava ardendo um pouquinho, né? Sim, ele arde. Quando ele é introduzido, principalmente injetado no organismo, né, nas estruturas que a gente quer trabalhar, ele dói. Não adianta dizer para o paciente, é indolor. Mentira. Mentira, se eu enxergar alguém falando isso, você é a primeira que vai apontar o dedo e vai dizer, não, ele é dolorido sim. Mas o resultado, ele acaba sendo fantástico. Então, ele acaba valendo aquela dorzinha, né? Mas, em termos de resultado, né? Falando nos resultados, né? Vale a pena sentir a dor? Vale muito. Muito, né? Por quê? Os resultados, geralmente, a gente percebe eles desde a primeira sessão. E aí, a gente pensa que, mas será que realmente
nessa primeira sessão a gente já consegue ver diferença? Será que eu só não desidratei o tecido? Será que eu não tô só fazendo aquele efeito Cinderela, que a pessoa saiu magra, lá pelas tantas amanheceu aquela coisa, aquele tendel? Não, realmente ele faz efeito desde uma primeira sessão. Mas, como eu falei para vocês, milagre nós não fazemos. Então, se a gente consegue fazer, por exemplo, aquela introdução do hábito alimentar e talvez atividade física que a gente sabe que é importante, mas nem todo mundo despende de tempo para isso, então a gente consegue ter um resultado bem melhor. Então, assim, fazendo com que a gente consiga, né, introduzir esses hábitos nos pacientes, não tem como não dar certo, né? Não tem como não fazer a diferença na vida deles. Quanto mais ou menos que se reduz de uma sessão para outra, né? Eu sempre digo assim que depende muito do objetivo do paciente, que isso tem que ser traçado junto com ele em avaliação, em anamnese, porque a gente vê que existe uma carência muito grande, né? Nas avaliações, assim, o que está sendo avaliado de verdade? Às vezes a gente deixa passar informações que, meu Deus do céu, elas são de extrema importância. Por exemplo, uso de medicação. Os pacientes nem sempre falam todas as medicações que eles usam, né? O paciente usa medicação contínua, qual? Né? Entender um pouquinho do mecanismo dela para que a gente possa saber se sim ou não ele faz a diferença. Então, por isso que muitas vezes, assim, uma anamnese bem feita, ela norteia muito mais o teu tratamento. Ela vai trazer mais possibilidade de resultado e às vezes a gente deixa passar. Mas também, né? Uma coisa que eu sempre falo em curso, muito paciente ou mente ou omite a informação. E aí é o momento de dar aquela espremidinha e fazer com que essa informação saia. Por quê? Nem sempre o insucesso do tratamento ele se dá porque o recurso não funciona. Às vezes é falta de informação. Só que a gente também não adivinha, né? Bem que a gente gostaria, mas a gente não consegue ainda. Então o que acontece? A gente vai fazer uma anamnese bem feita, uma avaliação legal, né? Como é que eu vou comparar os dados, né? Vou fazer sempre por peso. Nem sempre o paciente vai apresentar alteração só em peso, né? Muitos pacientes que eu vejo em experiência clínica, sim, eles apresentam mais alteração em medidas, né? Só que aí aquele paciente que introduziu atividade física, aquele paciente que mudou o hábito alimentar, mas a balança tá demorando. Eu sempre digo assim, onde que tu tá vendo mais resultado? É na medida? É na balança? Como é que tu te sente? Tá se sentindo melhor, a roupa já fecha melhor, a roupa já fica melhor. Então, nesse aspecto, a gente acaba percebendo que vai sim fazer muita diferença para que o paciente tenha um resultado mais palpável. E eu sempre digo, acompanha desde a primeira sessão que foi feito para que a gente possa entender, né, o que o corpo está trazendo de informação para nós. Média de redução, que eu acabei me perdendo na jogada aqui para falar para vocês. Eu já tive pacientes que tiveram uma média de redução de 1 a 7 centímetros por sessão em circunferência. Então, assim, vocês vão me dizer, mas que recurso é esse que promete tanta redução? Ozônio, né? Então, ozonioterapia no emagrecimento, os protocolos feitos de forma específica para cada paciente fazem muita diferença. E aí, muitas vezes os pacientes chegam e eles dizem assim, vamos fazer a medida no antes e o depois na sessão. Eu sempre digo assim, o resultado imediato, ele é simples de conseguir. Ele é muito fácil de conseguir. Mas é aquele duradouro, né? Aquele que permanece, aquele que vai sim realmente ser a rotina daquele paciente dali pra frente. A gente consegue com qualquer recurso? Raramente. Raramente. Então a gente precisa de uma contribuição muito maior em relação na relação, né, cliente-terapeuta, cliente-profissional, para que a gente possa efetivamente ter sucesso nos tratamentos. Mas média de redução ela gira em torno de 1 a 7 centímetros quando nós falamos em emagrecimento. Se nós pensarmos nisso numa circunferência, vamos utilizar uma médiazinha ali de 4, 5 centímetros. Para uma circunferência é bastante, né? É uma quantidade, é um valor alto, né? Um valor que acaba sendo bem expressivo para um resultado onde o paciente começa a se sentir melhor, a autoestima muda, a condição cardiorrespiratória muda.
Então faz toda a diferença para que esse paciente comece a perceber diferença, né? Hoje em dia a gente sabe que tem muito recurso para emagrecimento, desde os injetáveis, né? A utilização de enzimas, a utilização de diversos recursos que o pessoal vem utilizando, mas o porquê de utilizar o ozônio, né? O organismo produz esse ozônio, o organismo ele acaba fazendo com que esse processo aconteça, né? Essa geração de ozônio. Só que a quantidade que o organismo produz é muito baixa. Então, por isso que nem sempre eu digo assim, mas vou emagrecer por conta. Até dá, mas não chega naquela fase de platô, onde a gente não consegue mais sair do lugar. Então, o ozônio vai justamente fazer a diferença nesse aspecto. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente diz assim, mas eu quero fazer um emagrecimento rápido porque eu tenho um evento, eu tenho alguma coisa. Também dá. O ozônio também promove isso. E qual outro recurso a gente utilizaria, né? Que a gente pode dizer que o resultado é tão bom quanto? Deve ter horrores de recursos. Mas hoje em dia, falando em segurança, falando em efetividade, falando em qualidade de vida, sinceramente o ozônio acaba sendo o que fica num dos primeiros aspectos, num dos primeiros recursos, né? Listados para que possa ter um resultado tão legal assim, né? Aí a gente pensa assim, mas e só o consultório resolve, né? Só aquele momento com o paciente no consultório vai bastar? Até vai. Mas tem formas de administrar o ozônio onde o paciente pode fazer uso em casa. Como? Né? Aí a gente utiliza alguns segredinhos que a gente vai trazer lá na Master também. Por quê? Se a gente utiliza esse recurso, né, de forma com aplicações sistêmicas, aplicações locais, e já dá uma resposta, imagina utilizando na rotina, né? Por exemplo, vou dar um spoiler para vocês, porque vocês merecem, vocês são bem queridos. Água ozonizada. Já ouviram falar? Então, o que acontece? A água ozonizada ela acaba sendo um recurso muito legal, que ele acaba tratando não só especificamente essa questão de velocidade mitocondrial, mas ele acaba trabalhando também a metabolização, né, dos alimentos, o aproveitamento, o equilíbrio de pH corporal, que querendo ou não, se a gente tem um meio muito ácido, a gente vai ter uma resposta. Se a gente tem um meio muito alcalino, também vai ter outro tipo de resposta. Mas o que a gente busca efetivamente? Não é o equilíbrio? Então, se a gente consegue atingir esse equilíbrio com recursos associados, como a gente estava falando, eles fazem toda a diferença. Então, por isso sim de utilizar eles. E a água ozonizada é um dos, né? Que aí, como eu falei para vocês, a gente tem uma série de recursos que a gente pode utilizar. Tem um monte de coisa legal que a gente pode fazer com o nosso cliente, com o nosso paciente, que vai trazer esse resultado bem efetivo, certo? Galera, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram trazer, que vocês queiram falar, podem ir mandando no privado, podem ir mandando pelo chat que a gente já vai conversando, certo? E aí, uma outra questão que eu acho muito legal, que também sempre se levanta em curso, né? Por exemplo, que regiões eu posso aplicar? E aí? Quanto às regiões, o bacana do ozônio é que a gente pode aplicar em todo o corpo. Não tem aquele, a gente só pode fazer numa estrutura, porque, né? Não, a gente pode fazer em todo ele. Então, por exemplo, assim, o paciente chega, eu sempre digo, façam acertos com os pacientes de vocês. Por exemplo, tu quer fazer várias regiões? Beleza. Mas, como é que tu vai lidar com todo esse processo de metabolização? O que tu vai fazer para auxiliar teu corpo a funcionar com isso? Então, assim, dá para fazer em várias regiões? Dá, mas se organizem com os combinados dos pacientes de vocês. Então, por exemplo, assim, o paciente quer fazer uma redução de braço, região medial de coxa e abdômen. Tudo bem, mas quanto que se coloca em cada região, como que se administra em cada região, que forma de tratamento vai ser melhor para esse paciente, o que foi avaliado lá na anamnese que vai fazer diferença em termos de informação, né? E o paciente com doença autoimune pode fazer? Deve. Deve por quê? A ozonioterapia, como a gente estava falando até agora, né, até esse momento,
ela também vai tratar a patologia autoimune. Então a gente sabe que hoje diversos protocolos que são usados às vezes de forma indireta, né, para patologia, ela acaba fazendo a diferença. Por exemplo, né, eu quero fazer um tratamento para flacidez, né, das mãos, por exemplo, e eu tenho umas manchinhas, mas eu tenho uma artrite ou uma artrose, tenho um outro processo inflamatório bem severo, bem significativo na estrutura. O ozônio acaba tratando. Bacana, né? Então vocês não vão ter um ganho só pela questão de redução. Não, o paciente vai acabar sentindo uma diferença em termos de qualidade de vida, em termos de alívio de dor também. Então, por exemplo, eu quero tratar a flacidez que ficou pós uma cirurgia bariátrica. Tem como fazer com ozonioterapia? Tem como fazer. Mas eu vou fazer um procedimento cirúrgico e eu preciso fazer um processo de emagrecimento bem radical. Dá para fazer com ozonioterapia? Dá para fazer. Por quê? Como nós falamos antes, se a gente tem a estrutura da mitocôndria trabalhando a favor de vocês, a gente consegue todos os resultados. Mas tem que saber incentivar, tem que saber fazer essa mitocôndria funcionar de forma harmônica para que todo o organismo seja trabalhado de forma ampla, né? De forma sistêmica de verdade. Por quê? O ozônio tudo bem, ele tem um potencial de quimiotaxia, da ação dele ser quimiotáxica fantástica, maravilhosa. Mas se a gente não conseguir direcionar de forma específica, isso não adianta. Então, por isso que esses detalhezinhos que a gente acaba trazendo com experiência, com vivência clínica, fazem toda a diferença, não deixam a gente se quebrar tanto no caminho para conseguir chegar no resultado que a gente busca, certo? E aí o que acontece? O paciente fica quanto tempo em tratamento com nós, né? Por quê? O ozônio, quando a gente descobre ele, eu sempre digo assim que é um caminho sem volta, né? Tudo a gente resolve com ozônio. Tudo! Não tem uma patologia que a gente não resolva com ele. Mas o que muda o segredo ali, o que faz a diferença são as concentrações, certo? Quando o paciente ele começa o tratamento de emagrecimento com ozônio, ele quer cada vez mais. Ele quer cada vez mais. E aquele comprometimento, aquela visão de resultado acaba fazendo toda a diferença. Porque ele vai notar, ele vai ter a percepção de que tá tendo um resultado legal. Por mais que às vezes, eu vou contar pra vocês, por mais que às vezes o paciente não se puxe com nada, né? Aquele paciente que vem esperando um milagre, a luz divina que reduz aquele abdômen, aquele culote, aquele flanco gigantesco. Mas o que acontece? Quando a gente consegue fazer essa diferença na vida do paciente, ele começa a querer cada vez mais. Mas quais resultados que a gente está querendo atingir? Qual que foi o nosso objetivo com o paciente, né? O objetivo inicial. Eu acho muito legal a gente trabalhar com um objetivo a curto, médio e longo prazo. Justamente para quê? Para saber até onde a gente vai. Então é muito legal trabalhar, por exemplo, com um número X de sessões, até é. Mas o paciente sabendo que ele tem aquele comprometimento com mudança de qualidade de vida, com mudança estrutural, que ele consegue se perceber diferente, muitas vezes a gente não precisa ter aquela coisa, vou fazer 10 sessões. Eu já tive paciente que passou de 10 sessões, tá gostando do resultado e não se importa com o fato de estar fazendo mais que isso, porque ele tá sentindo a diferença no organismo dele. Então, como eu falei pra vocês, a gente não tá fazendo um tratamento puramente estético, a gente tá trabalhando com qualidade de vida. Então, por exemplo, para ter um resultado bacana, quantas sessões? Eu já tive paciente que em 3 sessões estava liberado, né? Diminuiu aquele culotezinho, diminuiu aquele flanco, aquela pochetezinha, né? Se reduziu, se era o objetivo dele, vida que segue, né? Aí volta quando tiver avacalhado de novo, né? Que precisa do tratamento de novo. Mas é importante mostrar para eles essa possibilidade. Que nem tudo tá perdido, né? Porque, todo mundo promete mundos e fundos, aquela delícia, aquela maravilha. Mas e cadê o resultado? O que a gente realmente busca, o que a gente efetivamente quer. Então, por isso que sim, o ozônio ele pode trazer isso? Pode. Aí outro aspecto bem legal de se falar, por exemplo, assim, eu quero perder peso, né? Eu quero diminuir na balança. O meu negócio, a minha encrenca é com a balança, né? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai perceber? Se a gente trabalhar com ozônio sistêmico, né?
aquela aplicação sistêmica, que ela é um pouquinho mais ampla, que ela envolve outros recursos que a gente vai trazer lá na Master quinta-feira que vem. Estejam comigo. Então, o que vai acontecer? A gente pode perder de 1 a 3 quilos por aplicação. Bacana, né? Porque se a gente pensar que a gente elimina tudo isso, tem uma região, né, um órgão, que eu digo que ele é essencial que ele esteja funcionando para qualquer tipo de tratamento. Seja ele para estética, seja ele para emagrecimento, seja para melhora do que for, né? O intestino. Ai, que lindo! É o lugar onde mais tem mitocôndria, se a gente parar para analisar. Então, o que acontece? Aquele intestino está funcionando, a gente consegue manter a função dele de forma efetiva, né? Acompanhando desde que o sono esteja em dia também, né? Que isso também é importante, a alimentação equilibrada e atividade física sendo feita é um espetáculo. Então, muitas vezes o que impede o sucesso de novo desse... Ai, que amor, Aline! O que impede o sucesso do tratamento estético é justamente o que? Muitas vezes não pensar, né? Nesse tratamento específico dessa estrutura, não perceber que muitas vezes quem tá aí capengueando, né, tá andando meio rengo, aquela coisa, é o intestino. Se ele não estiver funcionando, não adianta. Ai, Ali, brigadão, beijo pra ti. Então, o que acontece? A gente precisa pensar assim, ai, quem que não tá funcionando direito, que não tá trazendo resultado? E se a gente consegue mexer, né, na estrutura, né, no funcionamento intestinal, já fazem muita diferença. Então o paciente pode perceber sim essa diminuição de peso, né? Esse acompanhamento com a balança, né? Que ele vai querer utilizar alguma medida de referência, ele vai notar bastante diferença também desde que o intestino esteja funcionando. Então por isso da importância de poder fazer esse tratamento mais amplo, esse tratamento mais específico, fazendo com que o resultado realmente chegue. Então assim, vai ser legal para vocês, né, acompanharem esse diferencial na vida do paciente de vocês. Vai ser muito melhor para o paciente porque ele está vendo que realmente é um investimento que vale a pena, é para a saúde dele. Muitas vezes ele vai estar tratando de forma indireta outras patologias que ele pode manifestar, né, que a gente sabe que hoje em dia a obesidade ela é um problema já de saúde pública, né, e por que a gente não vai poder oportunizar e ofertar isso para a galera, né, poder trazer isso para a rotina e fazer com que isso efetivamente tenha uma diferença muito grande para a saúde de todos. Então, por isso que é legal fazer com que as coisas realmente fluam da melhor forma, certo? Então, assim, os segredos da profissão, né, os métodos que a gente utiliza, eu vou estar trazendo para vocês. A gente vai falar um pouco mais sobre eles lá na Master quinta-feira que vem, né, mas pelo menos vocês saem daqui hoje já sabendo que sim, a gente tem uma possibilidade muito legal para emagrecimento, a gente consegue fazer um tratamento muito amplo, né, que vai envolver uma mudança de vida para esse cliente, para esse paciente, sem trazer prejuízo nenhum. Então a gente percebe assim que por vezes a gente esquece de ver além do óbvio, né, a gente esquece de perceber que muitas vezes não é só um emagrecimento que a gente está tratando. Por exemplo, né, pega um paciente com um problema de constipação, pega um paciente que tem aquela gastrite crônica que não cura por nada nessa vida, pega um paciente com uma patologia um pouquinho mais difícil, né, uma esteatose que tem sido muito comum, paciente diabético com resistência de insulina, né? Então o que acontece? A gente consegue tratar muita coisa pela ozonioterapia. Então por isso da importância de sim trabalhar com ela de forma sistêmica, de forma localizada, para que a gente tenha uma resposta bem bacana e possa trazer mais qualidade de vida para esses pacientes, certo? Em termos de redução de medida, eu sempre digo assim que o momento de cuidar do corpo, né, o corpo do verão a gente esculpe ele no inverno. Então é o momento de começar a pensar no que a gente pode fazer diferença na vida dessa galera, o que a gente pode mudar, né, implantar para eles esse diferencial todo, para que a gente consiga ter um resultado legal e não pensando só no verão, mas pensando numa vida inteira que pode ser levada com uma qualidade muito melhor do que a gente já leva hoje em dia, né? Então isso também é importante porque afinal de contas a gente sabe que a nossa expectativa de vida vem aumentando, a gente sabe que as possibilidades elas são gigantescas, que a gente não quer passar aquele envelhecimento preso em uma cama, a gente não quer ter aquele processo de envelhecimento onde a gente tem muita limitação.
Então, por isso da importância também de trazer a ozonioterapia para já começar desde ontem, né, no caso, a fazer com que essa qualidade de vida realmente seja vivida. Certo, galera? Eu vou estar respondendo então as dúvidas de vocês do privado, eu vou estar respondendo logo em seguida, certo? Se eu demorar um pouquinho é porque tá complicado, certo? Ai, que amor, eu vou chorar. E hoje instante eu choro. Então, o que acontece? Eu vou estar respondendo vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer questão que vocês queiram trazer, eu tô aí sempre. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Então, podem trazer que a gente tá caminhando junto e o que eu puder auxiliar vocês nesse processo, nessa vida nova com o ozônio, né? Eu vou estar acompanhando vocês sempre. Combinado, então? Gostaria de agradecer, então, a presença de vocês, de quem pôde tirar um tempinho para poder assistir. Logo em seguida, a gente vai jogar lá no YouTube esse material para que vocês possam ter acesso também. Tem a primeira live lá que ficou bem legal, apesar dos nervos, né? Que a pessoa não conseguia se acalmar, mas deu certo. Então, dei uma assistidinha lá que foi bem legal também, com live show. Mas a gente vai deixar esse material todo disponibilizado para vocês. E para reforçar, toda quinta-feira, nesse horáriozinho das 9 horas, a gente vai estar com vocês trazendo conteúdo, trazendo algumas dúvidas que o pessoal geralmente traz em curso e fazendo muita diferença. Ai, a Laís, que amor! Então, beijão pra ti, guria, saudade de ti. Então, a gente vai acabar trazendo muita coisa legal para que a gente possa ir trabalhando juntos sempre. Combinado, pessoal? Agradeço de coração a presença de vocês e o que precisar, contem com a gente. Certo? Beijão! Tchau, tchau!